Olá, tudo bem? Esse vídeo aqui vai para falar um pouco com vocês sobre uma dificuldade que nós temos de desenvolver nossos sentimentos, desenvolver uma boa qualidade na nossa vida afetiva, na nossa vida emocional, que começa sempre com uma observação de nós mesmos, né? Esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, o Luiz, e ele colocou algumas questões mais ou menos assim. é, Como sentir de fato e como expressar bem o que se sente, né? Como lidar com traumas, como lidar com emoções que estão machucadas, né? Vamos dizer assim. E isso é um assunto que é muito extenso, muito amplo, que pode ser abordado de diversas vias. Mas eu vou aqui dar uma cobertura um pouco específica relacionada com como a arte trabalha esse processo, né? Então, o vídeo de hoje é como a arte pode nos ajudar a curar os nossos traumas, como pode ajudar a melhorar nossa relação com nossas emoções e como isso tem uma força curativa, uma força muito necessária para o nosso desenvolvimento. Então, primeiro é importante dizer como é que eu enxergo isso, né? Se você já é inscrito aqui do canal há algum tempo, você vai saber que eu vou falar aqui da educação sentimental, vou falar da educação integral e como o ser humano ele pode e deve, né, se enxergar de uma forma integral para que ele possa observar que a saúde provém de uma correta harmonia da mente, corpo, espírito e das emoções, né? E todos esses elementos em conjunto, eles se desenvolvem e vamos dizer assim, que eles se auxiliam, né? Não é uma coisa excludente. Não é ou eu cuido do meu corpo, ou eu cuido das minhas emoções, ou eu faço uma coisa, ou eu realizo outra. Tudo está relacionado com uma força que nós temos que colocar e uma concepção que nós temos que abordar, que nós temos que colocar um olhar diferente para que a gente possa se enxergar também dessa forma. Então, na medida que eu me enxergo apenas como uma pessoa que tem um corpo e que, né, vive para simplesmente pagar as contas e que tem que resolver os problemas, eu vou automaticamente negligenciando isso e perco essa profundidade de visão minha mesmo, né? Do meu próprio eu. Porém, o fato de perder o horizonte de consciência dessa realidade não quer dizer que ela não continue nos afetando, tá? O mundo emocional é uma das coisas que eu diria assim, são mais complicadas e mais difíceis de lidar. E aqui nós temos que ter muito cuidado quando vamos abordar sobre qualquer aspecto, sobre qualquer circunstância, tá? Então, assim, por onde começar, né? Vamos primeiro pegar essa parte dos traumas e entender um pouco isso. Só para deixar claro, eu não sou nenhum psicólogo, tá? Eu abordo e trabalho isso dentro do elemento artístico, da via artística, e entendo que a arte sempre lida diretamente com essas questões e não somente deve e precisa lidar com isso para poder superar, como também na minha concepção, a força que melhor lida com essas coisas, que melhor resolve isso, tá? Baseado em quê? Baseado na filosofia clássica que trabalha o aspecto principalmente do amor e o aspecto da beleza como elementos que fazem parte do nosso elemento consciencial e que através da arte especificamente a gente pode resolver certas questões, tá? Toda a questão emocional ela se desenvolve e se qualifica através de uma melhor assimilação do amor, tá? Não é um amor específico, não é um amor egoísta, não é um amor romântico, não é uma questão também de que eu não fui amado, não, isso às vezes não se trata dessa forma, mas que muitas vezes nós não conseguimos exercitar essa força e não permitimos que passemos, deixemos que ela passe por nós. Então, porque o amor é uma força muito potente, muito grande e ela é capaz de curar qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de problema, tá? Porque o amor é uma força universal, é uma força divina. Quando ele está presente, né?
tudo se ajusta, tá? Não é um amor, um aspecto emocional, um aspecto enamorado, assim, né, de sonhador, mas é um amor enquanto uma potência unificadora, uma potência de união, uma potência de fraternidade e uma potência que faz com que a vida aconteça, tá? O amor, ele se desenvolve em vários níveis, tá? Mas ok, dado esses avisos aqui, né? Então vamos colocar o seguinte: como a arte cura nossos traumas e como vamos trabalhar os traumas a partir disso, né? Então vamos entender esses traumas de que forma? Na questão artística e na forma como eu olho o mundo emocional, o trauma eu observo como um bloqueio, né? Uma parte de nós em que a nossa consciência não consegue operar muito bem. E esses traumas eles são perceptivelmente emocionais, porque sempre que nós lidamos com alguma questão relacionada com ele ou parecida, né? É como se nós voltássemos para aquela condição em que o trauma foi gerado, né? Então dá sempre essa sensação de estar aprisionado, sempre essa sensação de estar lacrado mesmo, engaiolado naquela situação passada longínqua, né? Então a sensação que nós temos quando estamos diante de um trauma, quando revisitamos ele, é que nós nunca mais conseguiremos sair daquela situação. É como se uma única situação definisse toda a nossa trajetória de vida, o que é, obviamente, um sintoma assim que já beira algo preocupante, né? De sentido patológico mesmo, que porque a nossa consciência fica muito enfraquecida nesse processo e ela perde uma força muito fundamental da constituição humana, que é a criatividade, né? Quando a consciência se apresenta e estamos com um espírito saudável diante das situações, a criatividade aparece como uma força resolutora de problemas, tá? A criatividade como uma expressão natural da inteligência, que é uma a forma mais assim nobre da expressão humana, que é a inteligência. A inteligência enquanto fogo, mente luminosa, aquele mito de Prometeu que é tão valorizado pelos antigos gregos, né? Então, dentro desse ponto onde a luz não toca, que é o trauma, né? E a energia está ali meio que coagulada, e aí eu dentro do meu método de escrita, né? Eu vamos dizer, eu deixei isso sistematizado de maneira que eu chamo isso de prisão emocional, né, ou coágulo emocional, enfim, ou acorrentamento, enfim, qualquer coisa que remeta a essa prisão, tá? Então, há um coágulo emocional ali que impede que a gente veja as coisas com clareza. Então, na pergunta aqui do Luiz, né, ele pergunta como sentir de fato, né? E por que é tão difícil? Por que é tão difícil aprender a sentir e como lidar com os traumas? Foi essa pergunta que ele fez, né? E depois ele complementou. Mas vamos lá. Por que é difícil aprender a sentir? A resposta é curta e direta, seria o seguinte: porque não temos sentimentos. Simples assim. Próxima página, próximo vídeo. Tá? Mas não é tão simples de entender por que não conseguimos sentir, por que não temos bons sentimentos, né? Então, o primeiro passo para a gente entender isso é pegar essa situação, né, do emocional, do trauma, entender isso como um ponto muito delicado, tá? Isso é uma coisa importante. Dentro de uma questão traumática ou de uma questão de que é difícil de lidar emocionalmente, a gente precisa entender que, objetivamente falando, né? E aí, claro, você só consegue falar isso se você olhar de fora, né? Objetivamente falando, pode ter uma coisa que é muito besta ali, muito simples, muito assim, trivial, até infantil, muitas vezes, tá? Mas quando nós falamos de trauma, não há nada objetivo a ser tratado, é sempre uma questão subjetiva,
tá? Porque uma pessoa pode passar por uma situação altamente desgraçada, assim, altamente degenerativa, mas para ela aquilo não afeta em nada, né? E uma outra pessoa pode passar exatamente por uma situação exatamente similar, né? Que, que na prática seria o mesmo resultado, né? Teria envolveria a mesma perda para essa pessoa e passar por aquilo de forma bem, né? Altiva. E assim, então não se trata exatamente do que acontece objetivamente, mas sim do que acontece interiormente, do que acontece dentro do mundo psicológico, tá? É, então, vamos dizer assim que há uma ferida emocional nesse processo que impede, né, que, que a fluidez da consciência consiga se manter, né? Então, esse essa ferida emocional que gera esse coágulo que eu estava falando de mais cedo, né? Não é uma coisa que foi bem cicatrizada, que foi bem assimilada, e precisaremos então mexer nesse problema, né? Nessa questão para poder resolvê-la, né? E aí é que a coisa começa a complicar, tá? Então, assimilando isso e aceitando isso como uma realidade, né, que o trauma e essas questões psicológicas não envolvem nada de objetivo, de fato, vamos conseguir começar a aceitar certas limitações que possuímos, né? Porque para lidar com essas questões, com os traumas, precisamos entender que precisamos aceitá-los, né? Muitas vezes o que acontece é que não vivemos uma não aceitação, porque nos sentimos incapazes de lidar com determinada situação ou porque gostaríamos de ser melhores. Bom, é sempre bom que busquemos ser melhores e que queiramos ser, mas isso não vai nunca ser atingido se nós ficarmos fugindo de uma aceitação plena daquilo que nós somos no momento, né? Ou de forma mais filosófica, podemos dizer que seria uma aceitação plena de como nós estamos, para que a gente possa então mudar, tá? Então, compreendendo toda essa questão, a gente vai então se deparar através do processo artístico que eu posso resolver isso de algumas formas, né? Porque a arte vai nos confrontar com emoções mais profundas, sim, tá? Principalmente se ela for feita da forma mais clássica, tá? E aqui tem um porquê, né? Porque a forma mais clássica, eu não estou dizendo classicismo, tá? E não confundir as duas coisas, mas sim clássica que está seguindo certos cânones. E essa forma mais clássica é justamente porque segue certas proporções formais, técnicas, que são capazes de induzir naquele que toma contato, né, um estado emocional favorável para uma ampliação da consciência, tá? Isso aqui ficou um pouco longo, né? Mas o fato é que, como é que eu trabalhei em mim essas dificuldades, tá? E como eu recomendo que se faça. Eu entendo que não existe nada mais eficaz do que um caderno de escrita. Pode ser um desses, pode ser um daqueles simplesinhos, coloridos, né? Mas um caderno onde eu possa relatar as minhas experiências. No momento em que eu começo a relatar as experiências, eu começo a dar uma forma aqueles fantasmas emocionais que estão pairando na minha consciência e que impedem que eu discirna bem as coisas, impedem que eu observe a realidade com clareza, impedem que eu consiga até me interessar por algo mais elevado. Eu fico preso e circunscrito dentro daquela condição, quase como se eu estivesse dentro de um poço e preso ali nesse poço e só pudesse caminhar, né, ao redor desse poço. E é mais ou menos assim que acontece, tá? Então, assim,
Um caderno vai poder fazer com que eu consiga olhar de fora aquilo que eu estou sentindo, e com a visão mais clara daquilo que eu estou sentindo, eu começo a perceber que algumas coisas realmente são muito simples, muito triviais, muito bobas. Eu já começo a desfazer do feitiço a partir daí, né? Então o trauma é como se fosse uma espécie de feitiço, uma espécie de hipnose que a gente cai, tá? E ficamos presos ali, porque não há nenhum motivo para termos um trauma, objetivamente falando, né? Porque ainda que a situação que nos acometeu seja extremamente séria e terrível, não vai nos ajudar em nada a ficar preso nela, né, dentro da nossa consciência. Vamos precisar nos libertar disso de alguma forma, certo? Então aqui, uma técnica que eu uso, como eu falei, é a do caderno, né? Mas o primeiro passo que nós temos que ter, e aqui já entra no meu método, né, de escrita, mergulhar dentro desse mundo emocional, tá? E mergulhar dentro desse mundo emocional e perceber o que é que brota desse mundo emocional, ou seja, se observar emocionalmente falando e observando quais tipos de pensamento que aparecem, observando quais tipos de emoções tomam conta de mim no meu dia a dia, quais motivações me tomam ao longo de um dia, ao longo da minha semana, o que rege a minha vida, quais motivações. Então, as emoções, elas regem as motivações. E para que eu tenha uma ação direcionada para uma direção, né, ficou estranho isso, mas para um objetivo, para algo que eu mire, né, eu preciso claramente ter uma motivação coerente com isso. E essa motivação, ela vai gerar, ela precisa ser gerada através de uma afinidade. Eu não posso me motivar para nada que eu não queira de fato. Eu posso até me motivar externamente por alguém que me incentive, mas isso não dura muito tempo. Essa motivação precisa ser interior, tá? E através disso a gente vai fazer um processo de limpeza, de purificação, de catarse, tá? E esse processo de catarse vai me lembrar um pouco da catarse que nós precisamos realizar para perceber a beleza, né? E com isso eu convido vocês para conhecer o meu clube do livro Em Busca da Beleza, o link vai ficar aqui na descrição. E lá estamos investigando atualmente uma obra de Plotino, tá? Que é As Enéidas, que fala do belo. E o belo é talvez das maiores forças e a maior receita, vamos dizer assim, para superar o trauma, tá? E posso dar até uma explicação no final, mas enfim, não é o assunto aqui desse vídeo. Mas então, fazendo essa leitura de como está o meu mundo emocional e trazendo isso para o meu plano consciente, né? Tirando do subconsciente, eu vou agora fazer esse processo de catarse, que nada mais é do que escrever muito, 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 muito sobre isso. Por que que eu vou fazer isso? Perdão. Por que que eu vou fazer isso, né? Porque é uma coisa contraintuitiva. Afinal, se eu estou com uma questão, algum problema, o mais sensato, o que a gente pensa no primeiro momento, é se afastar daquilo e nunca mais tocar nisso, né? Porém, é assim que funciona o trauma, justamente. A gente se afasta daquilo, não toca mais naquilo, sempre que aquilo volta de alguma forma na nossa vida, a gente tem aquela sensação de estar preso naquela mesma situação 5, 10, 15 anos atrás, tá? Então, o processo de escrever muito sobre isso, né, de forma poética, né, dentro do meu método, se serve para soltar aquela nhaca, né, soltar daquele ranço, que aquele assunto, que aquele tema, que aquele trauma te gerou. Então, se escreve sobre isso, 1, 2, 3, 4, 100 páginas, né, todo dia, né, vai escrevendo e vai soltando. Em temas diferentes, né, porque quando a gente tem um assunto que é um vício, né,
um assunto que sempre volta à nossa mente. Como é que eu posso chamar isso? Enfim, se você tem um mote que sempre se repete na sua mente, um assunto que você sempre volta, uma das coisas que melhor. Uma das coisas, o que sempre. Desculpe, quebrei um pouco o raciocínio aqui, mas quer dizer o seguinte: quando você tem um mote que sempre se repete, ele sempre volta de diferentes formas, tá? Ele vai voltar de uma forma mais alegre, de uma forma mais triste, de uma forma mais irônica, de uma forma mais jocosa, né? De uma forma mais agressiva, né? Sempre olhando aquela situação de forma diferente, de forma mais, de forma de uma outra abordagem, para parecer que é uma outra coisa, tá? Esse processo não é muito fácil, não é muito simples, né? Porque é um pouco doloroso, tá? Eu acho, mas eu penso que ele funciona muito bem, tá? Porque à medida em que a gente vai escrevendo, a gente vai compreendendo melhor aquilo que estamos passando e vamos dando também uma forma, assim, de certa maneira bela para aquela confusão toda que está acontecendo. E isso vai surgindo ali um sentido que antes não parecia ter. A gente vai dando um sentido ao sofrimento, né, o que a gente sofreu, o que estamos sofrendo. E esse sentido vai fazendo com que a gente consiga construir um caminho de redenção, um caminho de modificação dessa situação toda, tá? E aí é o nosso processo de catarse, a gente só vai escrevendo. E aí, mas aí eu quero escrever com uma forma assim, tá? Escreve. Mas precisa escrever com algum outro tipo de forma, alguma outra coisa assim? Não, não tem importância. O importante agora é escrever de diferentes maneiras, de diferentes abordagens, quer fazer de uma forma faz, quer fazer da outra forma faz, vai testando sempre a mesma coisa, né? Da forma como apareça para você. Você não precisa nem fazer um esforço. É uma coisa assim, é muito, volta muito pra gente isso, né? Para quem tem um pensamento e um certo traço artístico, isso sempre volta e nos, assim, como se nos forçasse a falar mais sobre aquele mesmo problema, aquela mesma situação. Daí então vem a segunda parte, né? Depois da catarse vamos realizar o que eu chamo de educação sentimental, né? E sobre isso tem vários vídeos aqui, né? Sobre isso. Vocês podem procurar, eu convido você que faça isso, tá? Mas eu posso dar um pequeno parecer aqui, que é o seguinte: a educação, né, vem de edutire, né, de tirar de dentro, ou seja, a gente vai agora puxar de dentro o melhor que aquele cidadão, que aquele ser humano possui. O mais provável é que a gente não tenha isso dentro, assim, no sentido prático da coisa. Então, eu não tenho uma referência do que é bom, tá? Então, por exemplo, aí é uma grande dificuldade, né? Que está dentro daquilo que Luiz colocou. Por que é tão difícil aprender a sentir? Eu disse que porque nós não temos sentimentos, né? Mais cedo eu falei sobre isso. E quando vem essa parte de educação sentimental, a gente se sente na falta, né? Na falta de ter o que ter para dar. E aí, assim, a gente sabe falar sobre nossa tristeza, sobre isolamento, abandono, medo, deixa eu ver, uh, uh, sensação de isolamento, desconfiança, falta de comprometimento, né? Irresponsabilidade. Mas a gente não consegue falar também com a mesma propriedade, vamos dizer assim, da coragem, da piedade, da humildade,
da paciência, do acolhimento, né, do carinho e do amor, né? A gente não sabe falar dessas coisas porque não temos referências. E o momento da educação sentimental é trazer referências sobre isso. Então, é importante que a gente vá buscando referenciais, e aqui eu sempre recomendo as poesias, porque são como grandes entre aspas, né? Compactos, né? São É justamente esse o conceito, né? Um grande compactado de elementos que você consegue absorver num único texto que é curto e que trabalha com uma série de elementos, né? Como tem aquela definição do símbolo, que eu não me lembro agora de quem é, que fala que o símbolo é uma matriz de intelecções, ou seja, uma matriz é o mesmo que uma raiz, né? Uma matéria-mãe, né? Um arcabouço, tá? Então, o símbolo, a poesia é um símbolo, a boa poesia, a poesia de alto nível, né? E daí que nós podemos sempre conversar com ela sobre o que, sobre como, né, nos elevarmos, como chegar ao melhor de nós mesmos. Então, a poesia vai nos trazer essa capacidade de ter referenciais e nos educar sentimentalmente. Isso vale também para os romances, né, num outro grau. Talvez os romances eles sejam mais eficazes porque eles dão uma história com consequências muito plausíveis, né? É possível perceber as consequências das decisões do personagem acontecendo, né, a cada momento, tá? Ou a cada passo que ela dá. Mas eu penso que a poesia tem um arcabouço de símbolos mais fortes e palavras que são mais efetivas e condensa em pequenos fragmentos significados que se levam para a vida toda, tá? Então a poesia eu acho que tem esse mérito, essa potência, essa fortaleza, né, de símbolos, né? Uma poesia é uma fortaleza de símbolos, tá? E, e daí que seja muito mais propício que nós, através disso, consigamos agora ter referenciais, né? Referenciais de bons sentimentos. Então a gente vai agora fazer uma reforma sentimental, né? Uma educação sentimental nessa pessoa, tá? Uh, e por que a gente não fez isso antes? Porque antes isso não era possível, né? Porque ele estava travado, tinha um coágulo emocional ali que fazia com que ele não conseguisse se interessar por nada, né? Estou falando aqui da minha trajetória, na verdade, mas que serve para quem estiver me ouvindo aí. Então, ao perceber isso, né, esse coágulo emocional, solta o interesse, vamos dizer assim, vil, interesse baixo, interesse mesquinho, e agora, com esse caminho livre, sou capaz, né, de me interessar por coisas mais elevadas, mais nobres, mais transcendentes. E agora eu tenho então novos modelos de personagens que eu posso seguir. Então, a partir do momento em que você tem novos modelos para seguir, novas pessoas, heróis, novos modelos, né, de vida, agora a coisa começa a ter uma materialidade maior para nós, para o que nós queremos sentir e o que esses sentimentos vão transformar em nós, tá? E o terceiro passo vem depois que essa formação, essa educação sentimental está realizada, que é assim a formação do imaginário ou a educação da inteligência ou o despertar da inteligência, acho que seria a melhor definição, mas há um passo, né, além disso, porque não se basta apenas de bons sentimentos, afinal, esses bons sentimentos eles advêm de algum lugar, esse algum lugar é o reino dos arquétipos, o reino de onde os símbolos nascem, tá? Então,
aqui que mora a beleza, aqui que mora o amor, aqui que mora a verdade, tá? Ainda que a verdade seja talvez o maior dos arquétipos, não sei. São mistérios que a gente deixa para os grandes filósofos, né? Mas o fato é que dentro desses arquétipos estão esses elementos muito poderosos, capazes de fazer com que nós conversemos em uma linguagem comum com todos os seres humanos de todos os tempos. Então, os arquétipos eles não são novos nem velhos, mas sim elementos de todos os tempos, que atravessam todos os tempos, que podem conversar com aquele grego lá de 2.500 anos, como também com pessoas mais antigas, né? O egípcio, o sumério, o, sei lá, o chinês, né? Enfim, essas civilizações antiquíssimas que trazem esses símbolos e trazem esses valores já desde muitos e muitos milênios, tá? E conversando com eles, vamos perceber que o ser humano tem uma essência em comum, tá? Essa essência em comum, essa essência arquetípica, ela é pura luz. Então, esse coágulo emocional, essa escuridão emocional que fica no trauma, não tem nenhuma chance. Ele é totalmente fulminado com contato com esses elementos superiores, tá? Então, isso é uma percepção platônica, né? Não vale a pena a gente ficar resolvendo problema por problema no nosso mundo emocional. A gente precisa se aproximar dos grandes modelos, das grandes ideias, porque o contato com elas, né, por uma espécie de irradiação, por uma espécie de emanação de calor, acaba por fulminar todas as nossas sombras, acaba por fulminar todas as nossas mazelas e vamos ficando com aquilo que temos de mais precioso, de mais forte, tá? Então, isso nos fortalece no sentido de saúde, no sentido psicológico, no sentido mental, de ter convicções cada vez mais claras, tá? E daí então, depois, é formado o imaginário agora ele se conecta, ele se ajusta, ele se sintoniza com os elementos do imaginário dos arquétipos que são mais altos, tá? Ele agora pode desenvolver dentro dele aqueles elementos que são atemporais, porque na verdade está dentro dele, só que ele não consegue acessar porque tem uma trava ali, tem um bloqueio, que é justamente esse elemento traumático, esse elemento emocional coagulado, tá? Então, essa basicamente é a minha visão sobre como os traumas e o lidar com o mundo emocional entra dentro do meu método, né? E como fazer para poder solucioná-los. Foi assim que eu trabalhei em mim, né? Por uma via meio filosófica, meio dialética, né, comigo mesmo, e que me ajudou a superar uma série de questões, de uma série de dificuldades, tá? Esse campo emocional para mim sempre foi um campo de difícil domínio, tá? Sempre tive muita dificuldade com isso e hoje eu acho que eu consigo já perceber muito claramente as coisas que acontecem comigo e as lutas que eu evito, né? E as lutas que eu sei que estou entrando simplesmente para oferecer algo e que eu não vou ganhar nada com isso, né? Mas eu sei que muitas vezes eu faço isso porque é o correto a se fazer, tá? Então, gostar do que é mais elevado vai nos implicar certos sacrifícios, vai nos implicar certas, não posso chamar, certas abstenções, certas abnegações, e faz parte desse processo. Mas é importante que a gente compreenda isso, que a gente assimile bem isso, para que a gente tenha cada vez mais claro qual modelo nós queremos ter, né? E quais referências nós queremos trazer para a nossa vida, né? Quem nós queremos ser enquanto referências de vida, tá? Então, vamos ficando por aqui, tá? Que espero que tenha dado para entender, né, essa questão da consciência fechada em si mesma, né, das emoções travadas, tá?
da sua consequente entrada nesse mundo interior e dessa limpeza que nós fazemos para se realizar a educação sentimental. E depois a consequente crescimento disso. Pensando de uma forma mais simbólica, né? É como se nós estivéssemos entrando numa mata fechada, cheia de ervas daninhas. Precisamos tirar todas essas ervas daninhas, limpar bem o solo, plantar somente aquilo que for melhor. E depois, quando essas árvores crescerem muito, vamos poder subir nessas árvores e enxergar mais adiante, para além do horizonte que nós tínhamos antes. É mais ou menos essa a ideia. E assim, enxergar para adiante, no topo dessas árvores, conseguir enxergar essa morada dos arquétipos, né? Mas isso só vai acontecer se nossas emoções estiverem bem saudáveis, bem qualificadas. Do contrário, a gente não consegue realizar o reconhecimento, né? Passamos um pelo outro e não há essa conexão, não há uma sintonia, porque estamos simplesmente presos dentro dos nossos próprios problemas, dentro das nossas próprias questões, nossos próprios traumas, tá? Então, vamos ficando por aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, deixa um comentário caso, né, alguma coisa não tenha ficado muito clara. E até a próxima. Tchau.